Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ouvir duas leituras desta liturgia da festa de Pentecostes, da festa do Espírito Santo. Uma primeira dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas. A segunda, do Evangelho de São João, claro, escrito por São João, já na realidade o último capítulo escrito, depois acrescido de mais um, o capítulo 21. Mas é importante que logo de início nós percebamos a diferença entre essas duas narrações. A narração de São Lucas nos Atos e a do Evangelho de São João, naquilo que diz respeito ao acontecimento de Pentecostes. O evangelista João, conforme nós ouvimos, ele faz coincidir a ressurreição de Jesus e Pentecostes no mesmo dia, diferentemente dos Atos dos Apóstolos. Nós ouvimos na leitura de São João, quando diz, no primeiro dia da semana, na tarde, ao anoitecer, ele diz, ao anoitecer do primeiro dia da semana, ao anoitecer do dia da ressurreição de Jesus. Para São Lucas, Pentecostes, como nós ouvimos no relato, e assim, seguindo este relato, que a liturgia da igreja se orienta. Para Lucas, então, Pentecostes acontece 50 dias depois da ressurreição. Melhor dito ainda, 50 dias depois da Páscoa dos judeus, que era exatamente quando os judeus celebravam há muito tempo já antes a sua tradicional festa de Pentecostes. E para os judeus, a festa de Pentecostes é quando eles faziam memória da lei, do recebimento da lei de Deus por Moisés. Moisés, no Monte Horebe, recebe as tábuas da lei. Tábua, leis, que passou a ser a constituição do povo da antiga aliança, do povo do Antigo Testamento. Portanto, clareza dos relatos, cada um teve sua razão teológica, pastoral, para fazer isso, mas não importa para nós isso. Já sempre digo, o Evangelho, os Evangelhos, os relatos, não são relatos jornalísticos, mas são páginas catequéticas, que transmitem mensagem. A mensagem de um e de outro é a mesma. Portanto, para João, é no anoitecer do dia da Páscoa de Jesus, que o Espírito do ressuscitado é comunicado aos discípulos e discípulas, para lhes renovar a vida e constituir agora a nova comunidade da nova aliança, do novo povo de Deus. A cena que nos foi descrita, só relembrando um pouquinho, foi esta. O evangelista então apresenta essa comunidade recém-criada, agora comunidade nova, que se reúne em torno de Jesus ressuscitado. É fácil de percebermos a situação que vivia aquela comunidade logo após a morte de Jesus, sem ainda compreender bem os acontecimentos mais recentes, sem ainda acreditar plenamente na ressurreição de Jesus. Portanto, é uma comunidade desamparada, desorientada e insegura. Suas referências desapareceram, sua identidade agora é questionada. Vejam, o texto diz que já era à noite, ao anoitecer. As portas estão fechadas. O que é que domina? Domina entre todos o medo.
Vejam, esta comunidade, nesta situação, que Jesus vem com as portas fechadas. E o que é que ele diz? A primeira coisa que ele diz, o quê? A saudação, repetida 2 vezes, qual é? A paz esteja com vocês. É exatamente disto que esta comunidade está precisando nesse momento. A paz esteja com vocês. Saudação necessária, que nós muitas vezes também transmitimos nas nossas celebrações, e que muitas vezes devemos, sobretudo num momento como esse em que vivemos, e que muitos estão também se sentindo desamparados, desorientados. Esta é a saudação do ressuscitado para cada um de nós, para você que está em casa. Esta é a saudação do Espírito. A paz esteja com vocês. Jesus percebe o momento difícil pelo qual passa sua comunidade, e por isso vem em seu socorro. Para quê? Para lhe trazer a paz. Paz com tudo aquilo que ela possa significar: a serenidade, a tranquilidade, a confiança, sobretudo confiança para superar o medo e a insegurança. O vazio antes sentido, agora é substituído pela presença viva de Jesus ressuscitado. Esse Jesus que vem, e onde é que ele fica? Fica bem no meio deles. No meio, porque agora esta é a referência, este é o foco, este é o seu lugar. O lugar de Jesus ressuscitado é no meio, como é também o lugar do seu Espírito. Esse Espírito que daqui para frente passará a acompanhar esta comunidade, como nós ouvimos nos domingos passados, como seu defensor. Agora sim, esta comunidade centrada em Jesus, ela recupera a sua identidade, encontra a sua razão de ser, experimenta sua consciência, a consciência desta presença, e encontra aí a sua consistência, a sua força, tornando-se agora capaz de superar seus medos, suas incertezas, suas limitações. Exatamente disto que esta comunidade precisava e precisa sempre, para poder então dar testemunho com gestos, com palavras, do amor e da vida nova do ressuscitado. Assim pacificada, assim transformada na sua situação, do seu sentimento, centrada no Jesus, que traz o seu Espírito, então é que Jesus faz o que? Sopra sobre os discípulos. Espírito, a palavra Espírito significa exatamente isto, o sopro da vida. Se nós formos nos lembrar já lá do Gênesis, Deus sopra para dar vida a tudo aquilo que ainda não tinha vida. Jesus então assim, soprando sobre os discípulos, os envia com aquela mesma autoridade com que ele mesmo foi enviado pelo seu Pai. Como o Pai me enviou, agora eu também envio vocês. Portanto, confere a eles e elas, discípulos e discípulas, o Espírito Santo. Por isso lhe diz o quê? Recebei o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, aquilo que também hoje é dito para cada um de nós: recebam. Tomemos consciência, aliás, do Espírito que nós já recebemos pelo nosso batismo, que nos foi confirmado no sacramento da Crisma. Vejam, com este sopro, o mesmo Espírito que animou Jesus na sua missão, agora é comunicado à comunidade dos seus seguidores e seguidoras,
que aceitam então o desafio de levar a palavra, de anunciar o reino até os confins da terra, conforme lhes foi dito, até os confins da terra. Pois, prestemos atenção, o Espírito lhes foi dado em vista desta missão, como o Espírito também nos é dado em vista desta mesma missão. A igreja missionária, portanto, nasce daqui, nasce de uma comunidade reunida em torno do Senhor ressuscitado, que agora é convocada, é capacitada e é enviada em nome de Jesus, mas com a força do seu Espírito. Vejam, na diversidade dos dons e carismas, porém, para formar um só corpo bem unido, a serviço do reino do Pai. O Espírito é enviado exatamente para poder juntar, congregar, fortalecer a comunidade, para que encontre nele, no Espírito de Deus, a força para ir, para sair em missão. O Espírito não é dado para nós o possuirmos como se fosse propriedade pessoal de cada um. Não. O Espírito é um dom a serviço da missão. Eu sempre digo isso, porque às vezes tem gente que acha que o Espírito é seu. Não. Se fosse seu, seria de porco, e é de porco. De porco espinho. Se fosse meu, seria assim, mas não é meu nem seu, é de Deus. É o Espírito de Deus. É esse Espírito que vem para habitar e permanecer em cada um e na nossa comunidade. Esse Espírito que faz da comunidade a sua morada e, portanto, instrumento de salvação e de reconciliação com o Pai. Portanto, meu irmão e minha irmã, ao celebrarmos já antecipadamente hoje para amanhã a festa de Pentecostes, novo Pentecostes, não do antigo dos judeus, celebramos a festa do envio do Espírito. Deveríamos celebrar renovando a nossa fé. Celebrar esta festa significa renovar a nossa fé. Fé na certeza da presença perene do Espírito de Deus no mundo e na igreja. Porque o Espírito de Deus está em todo canto. Não está só na igreja, não está só na nossa comunidade, não é propriedade nossa, não é de ninguém, ele é livre. Desde a criação do mundo, o Espírito já pairava sobre as águas. Celebrar Pentecostes significa ter coragem e abertura de mentalidade para poder também hoje construir a unidade. Unidade no meio de tanta diversidade. Unidade superando as diferenças e divergências sem eliminá-las. Unidade que não é uniformismo, para que todos sejam um, conforme o pedido de Jesus na sua oração ao Pai, que todos sejam um. Portanto, o Espírito nos vem para poder criar a unidade do corpo, membros de um mesmo corpo, embora formado por pessoas diferentes, pessoas com dons e ministérios diferentes, o Espírito então constrói a unidade da Trindade. Porque a Trindade não age, na Trindade as pessoas não agem isoladamente, cada uma por si. A nossa espiritualidade ainda precisa crescer, se aprofundar muito na espiritualidade da Trindade. Porque quem faz a unidade da Trindade é o Espírito. Ele é especialista nisso. É Ele quem faz a unidade do Pai e do Filho num diálogo eterno, numa comunhão que é perfeita. Portanto, construir a unidade, como Ele constrói a unidade da Trindade, com a missão de estabelecer, portanto, a comunhão
nas nossas relações interpessoais, a comunhão nas nossas relações eclesiais, reconciliando o mundo com a humanidade toda com Deus. Foi isso que nós ouvimos na leitura que nós acabamos de fazer. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A reconciliação é feita, sim, pelo perdão dos pecados, para a qual os discípulos e a igreja são enviados. Concluindo essa nossa reflexão, basta olharmos para a realidade que vivemos hoje, na nossa sociedade e no mundo, para reconhecermos o quanto nós carecemos desta ação unificadora do Espírito. Quanto nós carecemos do espírito do diálogo que existe na Trindade. Papa Francisco, em seu ministério de pontífice, pontífice significa aquele que faz pontes, que constrói pontes. Portanto, o Papa, no seu ministério de pontífice, está aí para testemunhar os obstáculos, as resistências que encontra hoje em muitos setores da igreja, que ele encontra para realizar a sua missão de comunhão e de unidade. Nós que vivemos também numa pandemia avassaladora, nós, diante desta pandemia causada pela Covid-19, estamos aí a cada dia percebendo como o nosso país sente a falta de líderes que promovam a unidade, que promovam a união para destruir o que é o inimigo comum, é o inimigo que destrói a vida. É importante que nós percebamos isso, porque diante deste dom do Espírito, nós só temos duas possibilidades, só duas. É importante que você, que eu, nós pensemos, para podermos ver qual é a possibilidade que eu escolhi, ou que eu tenho que conscientemente escolher. Só há duas possibilidades: ou nós colaboramos como instrumentos do Espírito para construir a unidade e a comunhão em favor da vida, ou seremos instrumentos para espalhar a desunião, a discórdia, próprios do espírito do mal, que é fonte daquele pecado que é o pecado raiz, pecado gerado no compromisso com a ordem estabelecida, com as estruturas injustas, aquelas mesmas que levaram Jesus à morte, as mesmas que hoje levam a todos nós também à morte.